Olá, seja bem-vindo ao programa Emagrecer Agora. Eu sou Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida muito frequente que eu recebo por e-mail. Como montar o prato ideal? E eu vou mostrar para você que montar o prato ideal é muito simples. Basta você aplicar a técnica 3Ms, que é a técnica do programa Emagrecer Agora, para você conseguir montar um prato adequado, saudável e que vai fazer com que você perca os quilos que você sempre quis, os quilos que você sempre sonhou. Então, basicamente, o que é a técnica dos 3Ms, para a gente começar? A técnica dos 3Ms é o seguinte: existem 3 macronutrientes muito importantes e fundamentais se você quiser emagrecer. O primeiro macronutriente se chama proteína. Então você precisa adicionar proteína no seu prato ideal, ok? Uma quantidade boa de proteína, uma quantidade que te deixe satisfeita. Daqui a pouco eu vou mostrar para você isso no nosso exemplo. O segundo macronutriente é o carboidrato complexo. Uma boa parte do seu prato deve ser composta de carboidrato complexo. O terceiro macronutriente são as gorduras boas. Ah, Eliane, mas eu vou colocar gordura na minha alimentação? Que história é essa? Eu ouvi dizer que gordura faz mal à saúde. Calma, nem toda gordura é igual e nem toda gordura faz mal à saúde. É claro, por exemplo, que se você adicionar à sua alimentação óleo vegetal, isso vai te fazer mal, é uma gordura ruim. Se você adicionar margarina na sua alimentação, também vai te fazer mal, porque é uma gordura ruim, diferentemente da manteiga, que é uma gordura boa e você pode adicionar à sua alimentação. Então, o terceiro macronutriente são as gorduras boas. Você precisa adicionar, você precisa colocar todos os dias um pouquinho de gordura boa no seu prato para que você consiga emagrecer. Então, só recapitulando, são 3 macronutrientes, por isso a técnica 3Ms. E o primeiro macronutriente, proteína, o segundo, carboidrato complexo e o terceiro, gorduras boas. Agora eu tenho aqui um exemplo no prato que eu fiz para vocês, para mostrar como você vai montar o prato ideal. Então vem pra cá que eu vou mostrar pra você. Então olha só, tenho aqui um prato branco simples que eu vou seguir como modelo, que é o prato que eu uso para me alimentar todos os dias. Eu vou seguir como modelo. Então você pode ter também um prato um pouquinho maior quanto um prato um pouquinho menor. Não precisa ser exatamente este tamanho de prato. O que você precisa entender aqui é algo fundamental, é que você não precisa mais ficar contando calorias, qual é o alimento que eu posso colocar, quantas calorias eu vou ingerir. Você não precisa ficar contando a quantidade de colheres de arroz que você vai colocar no prato, uma concha de feijão, meia concha de feijão, um quarto de bife, enfim, você não precisa ficar fazendo essa matemática toda, porque afinal de contas você está se alimentando, você não está numa prova de matemática. Então, basicamente, lembre-se que no seu prato você precisa manter a regra dos 3Ms. Proteína, carboidrato complexo e também gorduras boas. Então eu vou mostrar para você, eu fiz aqui uma coisa bem simples, ok? Eu tenho aqui a salada, que vai representar o carboidrato complexo. A salada e o carboidrato complexo, eles devem ocupar pelo menos a metade do seu prato. Então, salada, o que você vai colocar aqui? Só alface e tomate? Não. A minha dica é que você tenha bastante variedade. Você pode colocar alface, tomate, cenoura, pepino, beterraba, repolho, abobrinha, enfim. Tanto faz se este tipo de carboidrato, que é a salada, carboidrato complexo, tanto faz se ele está cozido ou se ele está cru. Então não importa, você precisa colocar pelo menos metade do seu prato de carboidrato complexo aqui sendo representado pela salada. Mas aí você pode falar, Eliane, mas eu não consigo comer sem o arroz. Tudo bem, não há problema algum, mas eu sugiro que você troque o arroz branco, que é um carboidrato simples,
pelo arroz integral, que é um carboidrato complexo. E aqui você pode dividir, por exemplo, mais ou menos esta parte aqui para o carboidrato complexo, sendo representado aí pelo arroz integral. Ou você pode também colocar uma batata doce, você pode colocar o aipim, você também pode colocar o macarrão integral, mas o importante é o seguinte: o carboidrato complexo vindo da salada deve ocupar a maior parte do seu prato. E um pedacinho, se você não conseguir somente se alimentar com a salada, você pode sim adicionar ou o arroz integral, ou o macarrão integral, ou o aipim, como eu acabei de falar. Beleza, esse é o primeiro macronutriente, carboidrato complexo sendo representado pela salada e, como eu falei, tanto faz crua ou cozida. Ótimo. Agora o segundo macronutriente, as proteínas. A proteína é importante para quê? Para a construção de músculos. E você já sabe que construir músculos e manter, é lógico, esses músculos é muito importante para o processo de emagrecimento. Uma parte do seu prato deve ser composta de proteínas. Onde você vai encontrar essas proteínas? No frango, na carne, ovos, pode ser também nos peixes, atum, salmão, pode ser também no fígado, se você gostar de fígado. Então a proteína é muito importante para a composição do prato ideal. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Eliane, mas e aí, qual é a quantidade de proteína que eu vou ter que colocar? São só 2 bifes? 2 bifes finos? 2 bifes grossos? Uma porção só de frango? Calma, você não precisa se preocupar em relação à quantidade. Por quê? Você vai colocar a quantidade de proteína que te deixa saciada. E isso você vai ver com o tempo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu como 2 ovos. 2 ovos são suficientes para eu ficar saciada. Se eu colocar 3, já é demais para mim. Da mesma forma, o frango, por exemplo. Eu como 2 coxas de frango. Está perfeito. Mas se eu colocar 2 coxas e mais uma sobrecoxa, por exemplo, já é demais para mim. Quando eu como só a sobrecoxa de frango, geralmente a sobrecoxa é deste tamanho aqui. Então eu como somente uma sobrecoxa. Por quê? Isso me deixa saciado. Então não se preocupe muito com a quantidade exata daquilo que você vai comer. Simplesmente coloque no seu prato, vá testando, veja o que te deixa saciada e uma quantidade, por exemplo, que te deixa mais do que saciada, te deixa com aquela barriga um pouco estufada. Isso não é legal. Então mantenha a proteína como uma parte da sua alimentação. Esse é o segundo macronutriente. Lembrando que essa ordem não tem muita importância, ok? A proteína pode ser o primeiro, como pode ser o segundo, como pode ser o terceiro. O importante é que você tenha os 3 macronutrientes, os 3 M's, a técnica dos 3 M's no seu prato. Então, ótimo, proteína já está aqui. Carboidrato complexo, metade do prato. E está faltando a última peça, que são as gorduras boas. Exatamente isso. Não é qualquer tipo de gordura que você vai colocar no seu prato. Lembrando o seguinte, a gordura te ajuda a emagrecer, mas se você combiná-la estrategicamente na sua alimentação, e é lógico, sempre tendo fontes de gorduras boas no seu prato, ok? Então vamos lá. Gorduras boas. De onde você vai encontrar essas gorduras boas? Por exemplo, do azeite que você vai usar para regar a salada, para temperar a salada. O azeite de oliva extra virgem é uma gordura boa. Então você regou a salada com azeite, você já tem uma porção de gordura boa no seu prato. Além disso, da proteína também você vai ter a gordura boa. Por exemplo, a gordura própria da carne é uma gordura boa para a sua alimentação. A gordura própria do frango é uma gordura boa para a sua alimentação. Se você vai, por exemplo, comer aqui um ovo frito e você usa manteiga para fritar esse ovo, ou fritar um bife, por exemplo, é uma gordura boa que está sendo adicionada, é o terceiro macronutriente que está sendo adicionado ao seu prato e vai te ajudar a emagrecer e vai te dar aquela sensação de saciedade. Então a gordura é extremamente eficaz no emagrecimento, a gordura boa, lembrando,
E outra coisa, ela te ajuda a permanecer mais tempo saciada. Então é dessa forma que você vai combinar os elementos para montar um prato ideal. Lembrando o seguinte: evite margarina. Margarina definitivamente não é uma gordura boa. Evite óleo vegetal, óleo de milho, óleo de canola, também não é uma gordura boa para esse tipo de alimentação, alimentação balanceada e saudável, ok? Sempre procure também aqui nas gorduras boas, se você quiser, você pode adicionar, por exemplo, um pouco de abacate, uns pedaços de abacates aqui na sua alimentação. Uma outra fonte de gordura boa, o coco também é uma excelente fonte de gordura boa. As amêndoas, as castanhas, são fontes de gorduras boas que você pode adicionar ao seu prato para que ele fique ideal. Então, lembrando sempre o seguinte: é muito simples você montar o prato ideal. Basta você aplicar a técnica dos 3 M's que eu expliquei para você agora, usando sempre 3 macronutrientes. O primeiro, carboidrato complexo, o segundo, a proteína, e o terceiro, as gorduras boas. Dessa forma, de maneira prática, rápida e simples, você vai montar um prato ideal que vai te ajudar a emagrecer, ok? Então, se você quiser mais dicas sobre emagrecimento e alimentação saudável, visite o www.programaemagreceragora.com. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!